Sejam bem-vindos à nossa 10ª aula. Poxa, como passa rápido, hein? Já são 10 semanas aí que a gente está trabalhando, levando conteúdo para vocês. Estou muito feliz aí com o resultado. Cada dia tem mais pessoas aparecendo aí para ouvir o conteúdo, para participar das aulas e tudo mais. E hoje eu quero começar já fazendo os recadinhos tradicionais e aí sim a gente já vai para a aula. Para quem já me acompanha faz algum tempo, né, todo mundo sabe como é que funciona, mas eu optei por fazer aulas online. Então eu preciso dar alguns recadinhos importantes aí no começo, para que todo mundo fique ciente a respeito de como é que funciona. Para quem chegou hoje, então, as minhas aulas são ao vivo. Então, entre o tempo que eu falo aqui no meu restaurante para vocês e o tempo que essa imagem, esse vídeo chegam para vocês aí, deve levar mais ou menos uns 10 segundos, tá? Então vai ter um delayzinho aí entre o tempo que vocês escrevem no chat e o tempo que eu recebo a mensagem aqui também, tá bom? Então, por isso que eu sigo com a aula até o final, né, geralmente, e aí no meio da aula eu dou umas olhadas no chat, mas deixo para responder as perguntas, na grande maioria das vezes, no final da aula. Então, no final da nossa conversa, eu vou responder todas as perguntas. Então, não hesitem em perguntar sobre o assunto da aula, sobre outras dúvidas que vocês tiverem, que eu respondo tudo isso no final da aula e garanto para vocês que ninguém vai sair daqui sem a resposta da pergunta, tá bom? A aula não é muito longa, né? Hoje o assunto é super importante, mas eu pretendo não me alongar muito, eu estou tentando fazer as aulas cada vez mais dinâmicas, mais rápidas aí, porque eu sei que o tempo de todo mundo é precioso, né? Então eu tento passar o conteúdo aí na maior velocidade que eu consigo, na maior velocidade possível. E aí precisamos de foco, né? Como o conteúdo é bem dinâmico e é rápido, então já que vocês dispuseram desse tempo para assistir a minha aula, eu gostaria que vocês mantessem o foco. E aí são dois recados, né? O primeiro é que, independente do que eu for falar, aqui quando eu falar algum tópico, alguma coisa da aula, se você pensar assim, poxa, isso eu já sei, o teu cérebro desliga uma chavinha e você não presta mais atenção na aula. Então, se em algum momento da aula você pensar assim, puxa, isso eu já sei, pare, respire fundo e olhe mais ainda com atenção para a tela, preste mais atenção na minha voz, porque eu tenho certeza que se você deixar o teu cérebro entrar em piloto automático, você vai desligar o teu pensamento e não vai absorver a experiência que eu tenho para te passar. Outra coisa é que o maior vilão hoje em dia do desempenho aí, do aproveitamento das aulas é o celular. Então, como não é muito tempo, meia hora, 40 minutos aí não vai matar ninguém, por favor, desliguem os celulares e se concentrem na aula, porque assim eu tenho certeza que a gente vai poder aproveitar ao máximo tudo, tá bom? E se você perdeu alguma das minhas aulas, tem alguma dúvida a respeito de algum outro conteúdo que já rolou aqui e tudo mais, eu vou deixar meu link para o meu canal do YouTube, para vocês poderem fazer a inscrição. Se chegaram pela primeira vez, estão vendo meu conteúdo pela primeira vez, gostaram, tem mais 9 aulas para trás aí, todas gratuitas, sem restrição nenhuma para serem assistidas lá no meu canal do YouTube. Quero pedir para vocês também que se inscrevam no canal e que comentem lá sobre o retorno que isso está dando para vocês, se essa aula tem sido válida ou não, porque é por ali que eu me guio para saber como é que vai ser as próximas aulas e ajustar aí tudo que eu preciso de conteúdo e tudo mais para que isso acabe cada vez de uma maneira melhor, tá bom? Quero agradecer também a todas as pessoas que se inscreveram para a primeira turma do Gestor Faixa Preta. Estou super empolgado com isso. Hoje a gente liberou as primeiras aulas, o conteúdo está animal. Estou preparando com muito carinho aí cada módulo, cada conteúdo, como se fosse para mim mesmo. Então, se tiver alguém aí que já faz parte da turma do Gestor Faixa Preta assistindo a aula, comenta aí e conta para os outros como é que está sendo essa primeira experiência aí, porque é só assim a gente vai conseguir aumentar ainda mais esse time de faixa pretas, que é a nossa grande meta, né? E aí você deve estar perguntando, tá, Junti, mas você lançou uma turma paga agora para fazer o Gestor Faixa Preta e vai continuar aí com conteúdo gratuito, ensinando tudo que você está ensinando? E a resposta é sim, né? Tem muita gente que não entende o porquê, mas é que a verdade é que eu entrei nessa para ajudar as pessoas, porque quando eu comecei,
eu não tinha essa ajuda, eu queria muito ter alguém com conhecimento que eu tenho hoje para me ajudar, e é por isso que eu me disponho a fazer isso. Então, quem comprou lá o curso do Gestor Faixa Preta vai ter acesso a conteúdo mais aprofundado, vai ter acesso a uma velocidade maior, a mais contato direto comigo, mas não quer dizer que quem está aqui participando e me motivando aí não vai receber conteúdo gratuito. As aulas vão continuar. Enquanto eu puder, eu vou continuar com isso daqui. Eu gosto muito e recebo muitos feedbacks legais aí e acredito que isso faz diferença para mais pessoas, não só para mim, tá bom? Então, muito obrigado de coração para quem participou e muito obrigado de coração para quem está aqui também. Eu estou vendo que está aumentando cada vez mais aqui a quantidade de pessoas online. Então, vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre cardápio. E aí vocês devem me perguntar, tá, mas eu trabalho não trabalho com a la carte, eu trabalho com a la carte, eu faço só delivery e tal, mas a grande verdade que por trás disso é todo mundo acaba usando cardápio de alguma maneira indireta. Você pode não dar o nome cardápio para o que você usa, mas com certeza isso tem a ver e eu vou explicar isso ao longo do tempo. Então, se você achou, quando eu falei aqui que a aula cardápio não é para você, já liga aí a chavinha do alerta, porque é para você sim. Qualquer um que venda comida, que trabalhe no nosso ramo, precisa saber como é que se lida com um cardápio, independente de qual seja o nicho de mercado que você atenda, tá bom? E aí vem a pergunta, tá, mas para quem que é essa aula hoje, né? Essa aula é para gestores de restaurante ou pessoas que lideram equipes nos restaurantes, não precisa necessariamente ser o dono, né? E que são faixa branca. O que é faixa branca? Para quem nunca teve acesso às minhas aulas, faixa branca são pessoas, gestores, gerentes, enfim, que ainda não têm muita experiência, que caíram de paraquedas nesse ramo, que acharam que o universo era fácil aí, que acabaram sofrendo um pouco e tal, para pessoas que têm pouca experiência, mas que têm vontade, né? Porque ser faixa branca não é só não ter experiência, tem que ser alguém que queira aprender, né? Uma relação aí, uma analogia com as artes marciais, e eu entendo que se você está aqui assistindo o que eu estou falando é porque você é um faixa branca que quer evoluir, e isso é o que me motiva, ajudar você a evoluir e a encontrar um caminho aí que seja muito lucrativo e que dê bastante retorno. Essa aula é também para quem é faixa branca e para quem usa cardápio, né? Como eu falei antes, dependendo da forma que você usa, se você tem que pensar no que você vai servir e vender no dia, você tem um cardápio. Então essa aula é para você. E para você que se sente perdido e não sabe mais por onde começar a organizar o teu restaurante e muito menos o cardápio, que não sabe se tem lucro, se não tem, enfim, não vamos entrar no mérito da ficha técnica, porque eu já falei disso em outra aula. Hoje eu vou falar sobre a potência da ferramenta que é, sabe? O quanto isso é importante, como que é válido entender do cardápio e como ele pode te ajudar, tá bom? E o objetivo principal da aula, gente, qual que é? O objetivo principal, gravem bem isso, é mostrar como é que eu planejo e organizo o meu cardápio. É importante falar que o que eu estou colocando aqui nas minhas aulas não são coisas que eu estudei, que eu li em livros, coisas que eu ouvi alguém falar. São coisas que eu estudei sim, que outras pessoas já contribuíram sim, mas que principalmente, pessoal, eu vivi. Então eu estou aqui para contar um pouco do que eu já vivi, do que eu já testei, porque eu acho que a palavra testar é uma coisa que ajuda bastante, né? Eu testo muita coisa, então eu estou aqui para compartilhar um pouquinho de como é que eu trabalho com os meus cardápios e vou mostrar eles para vocês, como é que funciona aqui dentro do restaurante. Então, sabendo para quem que eu fiz a aula e qual que é o objetivo da aula, agora vem a pergunta, mas o que eu posso esperar dessa aula se eu for forte e ficar até o final, né? Se você for fraco e desistir na metade do caminho, você não pode esperar nada, né? Porque se você não aguenta prestar atenção ou ouvir alguém falar sobre algum assunto que é importante para você, que pode te ajudar, você é fraco e não pode esperar nada. Mas se você for forte e me esperar até o final, acompanhar a aula, participar, deixar as perguntas, eu tenho certeza que eu vou conseguir deixar uma noção muito clara sobre o que diferencia um cardápio que vende, né, do que um que serve apenas para tirar pedido. Tem muita diferença. O cardápio que vende é muito diferente do cardápio que serve só para o cliente ler o nome e o garçom tirar o pedido. E é exatamente sobre isso que eu vou abordar e vou falar, e tenho certeza que vocês são muito fortes aí para me acompanhar e que vocês querem muito a faixa preta, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar lá, beleza? Então,
dados os devidos recados, vamos para a aula, né? Então, assim, falando um pouco sobre cardápio, né? A gente tem aquela figura tradicional, que o cardápio é uma ferramenta que o garçom vai levar lá, que o atendente vai levar lá na mesa, vai entregar para o cliente vai dar uma lida e vai decidir o que ele vai pedir. Aí eu pergunto para vocês, e faço uma reflexão. Geralmente, o cardápio para gestores faixa branca é apenas uma ferramenta de venda. Então, assim, tanto faz a forma como você apresenta a matéria-prima, tanto faz a forma como você descreve o prato. E vejam, estou falando uma visão que geralmente um faixa branca tem. Coisas que eu já ouvi por aí, que eu mesmo já pensei lá no começo e que eu percebo que muitas pessoas que me mandam mensagens e tudo mais acabam perguntando. Aliás, eu respondo toda semana as dúvidas do pessoal, tanto por redes sociais quanto pelo meu canal do YouTube. E se você está aqui e eu já respondi alguma dúvida, confirma aí para mim, por favor, para mostrar para os outros que é verdade, que eu realmente respondo e faço isso com muito gosto toda semana. Então, assim, para um gestor faixa branca, tanto faz a forma como se apresenta, para ele, se tiver que colar uma etiqueta no cardápio, tudo bem, se o cardápio tiver que ser feito à mão, tudo bem também, né? Se o cardápio tiver com alguma sujeirinha ou outra, com uma orelhinha, tiver meio desbotado também, tá tudo tranquilo. Faixa branca que comete erros assim, geralmente, se eu deixei de vender uma cerveja que não está em estoque, eu não vendo mais essa cerveja, mas está lá no cardápio, eu economizo, eu não vou imprimir outro, daí o meu garçom fala para a pessoa que não tem mais esse produto em estoque. Se eu resolver colocar um produto novo também, para mim está tudo bem, tanto faz se tem ou não tem no cardápio, eu confio no que eu sei falar, no que eu sei explicar, né? Para o gestor faixa branca, geralmente o nome do prato já é o suficiente, não se preocupa em descrever direito e tal. E tem alguns faixa branca que são tão humildes, né, que são tão ingênuos que acabam não colocando nem preços para economizar. Eu mesmo já tive contatos com alguns deliveries, poxa, o cardápio de um delivery na casa da pessoa é o único contato que a pessoa tem com o restaurante. E não tinha preço. E aí eu estava com a grana meio curta, não sabia se eu podia ou não podia pedir da pessoa. Né? Então, assim, para os gestores faixa branca, geralmente é essa a visão que se tem. Esqueci de alguma coisa? Você aí, já que está me acompanhando agora, pensou já alguma dessas coisas como faixa branca? Pensa alguma dessas coisas ou quer incluir alguma coisa aí? Enquanto eu tomo uma aguinha, escrevam para mim aí no chat e aí eu já vou continuar falando sobre como é que é a visão do cardápio de um faixa preta, beleza? Kai escreveu eu, a Marte escreveu eu, viu como fecha? É coisas que a gente acaba vendo e vivendo, né, pessoal? Podem escrever, pessoal. Tem bastante gente online. Eu tô vendo uma galera aqui, só tem alguns aí de olho, pessoal meio cabreiro aí, né? Mas vamos seguir então. E aí, como é que é então a visão de um cardápio da ótica de um gestor faixa preta? Como é que um faixa preta enxerga o seu cardápio? Como é que o faixa preta enxerga a sua ferramenta de venda? Como que eu enxergo? Né? Eu vou colocar agora a visão minha. Como que eu enxergo o meu cardápio? Eu enxergo o meu cardápio como uma poderosa ferramenta para influenciar o consumo dos meus clientes. Esse é o primeiro ponto e essa frase já quer dizer muita coisa. O cardápio não é só um lugar para você escrever o nome dos pratos e o preço. É uma ferramenta para você convencer as pessoas do que você quer vender para elas. Você convencer elas de que o teu produto é muito bom. Né? Eu tenho certeza que o cardápio é uma poderosa ferramenta geradora de desejo. Né? As pessoas que têm contato com um cardápio muito bom ficam com vontade de consumir, têm o desejo de experimentar aqueles pratos que estão ali. Né? E o cardápio, para mim, também é a tradução do restaurante. Quando eu falei ali que alguns faixa branca não se importam se o cardápio estiver desbotado, se o cardápio estiver com orelhas, se o cardápio estiver sujo, eu acho que quando eu falo que o cardápio é a tradução do restaurante, a todo tempo a gente está comunicando alguma coisa. Não adianta você limpar o teu restaurante, a tua cozinha ser impecável se o teu cardápio tem sujeira. O que o cliente vai pensar? Né? Vai pensar que todo o teu restaurante é sujo porque o teu cardápio não é bem cuidado.
Então, isso pode prejudicar demais a tua imagem. Então, o cardápio é a tradução do teu restaurante. Ele é uma porta de entrada para o cliente. Por ali, ele vai começar a perceber as coisas, como você faz e por que você faz. O cardápio também, para mim, é uma ferramenta que mostra todos os detalhes e as informações que convencem o cliente. É uma ferramenta que auxilia os meus atendentes para fazer a venda, para convencer as pessoas de que aquilo que eu estou fazendo ali vale a pena, que aquilo que o nosso restaurante está vendendo é muito bom. E é por isso que, para mim, o cardápio tem que estar sempre impecável. Quando eu falo impecável, pessoal, eu vou mostrar para vocês depois todo o cuidado que eu tenho aqui, que a minha empresa tem, que toda a minha equipe tem com os nossos cardápios, ok? Para mim, como gestor faixa preta, como uma pessoa que já viveu bastante coisa, eu tenho absoluta certeza que o cardápio não é um custo. Ele é um baita investimento, não só para o restaurante, mas como imagem, como propaganda, como marketing. Ele comunica muito mais do que isso. Então é errado você considerar o cardápio um custo alto. Pelo contrário, o cardápio é um investimento em propaganda, em mídia, para que as pessoas saiam falando do teu restaurante muito bem. E outra coisa é que o cardápio, para mim, um cardápio muito bom, ele precisa se vender sozinho. Ele tem que ser autoexplicativo. O cliente tem que pegar o cardápio e entender o que você quer que ele entenda, fazer um caminho. E isso é muito difícil, mas também não é impossível. Então, tenho certeza que a gente vai poder discutir algumas coisas a respeito disso daqui para frente. Eu vou mostrar como é que funciona aqui. Então, fiquem bem de olho, porque a gente vai gerar muita interação hoje, vai ser bem bacana, tá bom? Então, sobre a visão faixa preta, é isso. Eu preciso esclarecer como é que um faixa branca pensa e um faixa preta pensa, para vocês entenderem o porquê de fazer o cardápio da maneira como eu faço aqui, tá bom? Então, assim, ó, vou começar mostrando aí como é que é o meu cardápio aqui, e aí a gente vai levantando as questões a respeito de cada ramo, como é que funciona, né, e tudo mais. Mas e aí, né, Jonty, como é que você está falando em cardápio, você está falando que o teu cardápio é assim, que o teu cardápio é assado, mas eu trabalho com buffet, eu não trabalho com à la carte, né? Como é que funciona isso? Se você pensa no teu buffet todos os dias, automaticamente você tem um cardápio, né? E se você não comunicar a maneira que você pensou, o buffet que você pensou de alguma forma, a pessoa vai ter que ir no teu restaurante para entender o que você quer servir para ela naquele dia. Funciona? Funciona. Mas vocês não concordam comigo que se a pessoa tivesse acesso a algumas imagens, a algum cardápio de alguma outra forma, eu estou falando assim, ó, gente, cardápio não precisa ser só isso aqui, ó, impresso. Não precisa, e não é. Ele pode ser digital, ele pode ser uma mensagem do WhatsApp, tudo isso é cardápio. Quando você conta para as pessoas o que você quer vender para elas, você está usando uma forma de cardápio. Claro isso, né? Então, assim, na internet, como é que é? Na internet não dá para imprimir, como é que faz? Essa é outra dúvida, né? Mas eu não uso cardápio, eu tenho um monte de plaquinha colada em cima do meu trailer ali, que diz tudo. É uma forma de cardápio também, né? Outras pessoas, eu tenho café e tenho uma vitrine. A vitrine é o teu cardápio, né? E como você comunica essa vitrine pode te ajudar a trazer as pessoas para dentro do teu restaurante também, né? Então, esses pontos que eu digo que são mimimi, né, já não funcionam. Se você já pensou alguma coisa dessa, é mimimi, né? Então, assim, tem que já comece a desconsiderar. Você precisa ter o cardápio independente da maneira. Né? O Caio escreveu ali, o problema é ficar imprimindo cardápio toda vez, porque é muito caro. Eu concordo com você, Caio. Mas depende do contexto, o que é caro e o que é barato. Né? Então, assim, a gente precisa repensar um pouquinho a respeito disso. A Rose falou assim, o cardápio tem que ter foto, eu vou responder isso também. Né? Então, assim, a Marta, eu estava com o cardápio bem assim, cheio de faltas e cheio de etiquetas, escondendo o que eu não tinha. E é isso aí. Então, quanto isso prejudica o teu restaurante? Quanto isso ajuda o teu restaurante? É isso que você tem que medir para entender se é caro ou se é barato. Tá bom? Então aí, agora vamos falar sobre como é que eu faço meu cardápio aqui e aí a gente vai ponderando sobre outros assuntos, ok? Ó, esse é o meu cardápio aqui do restaurante. É um cardápio impresso, formato de revista, papel de revista, tinta de revista, feito numa ótima gráfica e numa ótima
agência também, estúdio, fotos profissionais e etc. Então, eu vou mostrar agora para vocês um PDF aqui do cardápio, para vocês entenderem mais de perto, conseguirem ver melhor como é que é o meu cardápio e a gente ir discutindo, tá bom? Estão vendo aí a capa do meu cardápio? Conseguem ver? Então, olha, ó, tem uma foto aqui que ilustra o contexto do meu restaurante. Essa é uma foto mais artística, né? Essa é a capa do cardápio, é a primeira página. Então, assim, para as pessoas pegarem esse contato, pegarem na mão a primeira vez, o cardápio, ele tem aqui uma textura no papel, tem laminação, é bom de pegar, está sempre limpinho. Tudo isso conta, pessoal, né? Como eu falei antes, o cardápio limpinho, o cardápio bem apresentado, novinho, poxa, já mostra uma preocupação com o cliente. Você não está fazendo qualquer coisa, né? E aí, quando você abre a primeira página ali, ó, vamos lá, você já encontra lá um negócio, seja bem-vindo ao MyMook. E aí, já é a carta de boas-vindas. Mas daí vocês podem dizer assim, poxa, mas todo mundo lê? Não, não é todo mundo. Tem bastante gente que está com muita fome, que já veio aqui, que já conhece. Eles abrem o cardápio e vão direto para as imagens, né? Mas isso funciona e tem várias pessoas que, quando percebem todo esse cuidado com o material, param e se permitem ler aquilo, né? Se permitem entender aquilo ali. Então, já começa por aí, né? Se o garçom falhar ali na hora de apresentar o restaurante, o próprio cardápio já dá um jeito de dar uma melhorada, né? Então, aqui, eu vou dar uma lida aqui no texto para vocês entenderem o contexto do que é uma apresentação, na minha visão, né? Então, está escrito assim, ó, seja bem-vindo ao MyMook. Esperamos que você tenha uma experiência memorável ao saborear as opções do nosso cardápio. Todas elas são preparadas com ingredientes frescos e de qualidade, e com muito cuidado e carinho. Nossa equipe está à sua disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre os ingredientes ou a forma de preparo dos nossos pratos. Surpreender o seu paladar é o nosso maior desejo, afinal, para nós você é especial. Bom apetite e tenha uma ótima refeição, equipe do MyMook. Entendem o contexto emocional que está envolvido nisso? A gente demonstra o cuidado não só no material, como ele é bem feito, mas também demonstra no tom que se usa, no texto, no jeito que se escreve, né? Então a gente demonstra carinho, a gente fala que tem preocupação, a gente fala que todos os atendentes estão aptos a esclarecerem dúvidas, enfim. É uma maneira de já se aproximar do cliente e dizer, poxa, as pessoas realmente se preocupam comigo. E aí do lado tem todo um índice explicando onde é que está cada coisa dentro do cardápio, porque às vezes o cara chega ali, não conhece direito, né, ou quer procurar algo específico, e ele vai acabar indo, né, para cima aí das coisas que precisa e já entender o que ele quer ver nas imagens, né? E aí, passando para a próxima página, a gente já começa o tour, né, com relação aos pratos do MyMook, aos pratos do meu restaurante. Mas o que você quer dizer com tour? Lembra quando eu falei antes ali que é importante que as pessoas entendam a ordem das coisas, como é que você conduz a venda? Então eu não posso começar pelas sobremesas, né? Parece meio óbvio, mas às vezes acontece, gente, de não ter esse cuidado de se preocupar com o que é melhor vender primeiro, o que é melhor vender depois. Então, assim, primeiro vem as entradas. E aí já vou responder uma pergunta que eu vi que pipocou aqui no meu chat, dizendo assim, tá, gente, mas o cardápio tem que ter fotos. E aí, pessoal, vem uma grande questão, né? No meu restaurante, eu optei por fazer fotos de todos os pratos. E aí pode vir a pergunta por quê, né? Porque comida oriental tem nome difícil, né, pessoal? Então é rossomaki, é uramaki, é temaki, é hot, é joe, várias outras coisas, né? Sashimi, enfim. Tem gente que não sabe qual que é cada coisa, que nunca comeu. Então o cardápio ele tem que ser autoexplicativo, ele tem que vender, né? Então é por isso que eu coloco foto de tudo, porque a pessoa pode não saber pronunciar o nome, pode não saber ler o nome, mas ela sabe apontar com o dedo e falar para o meu garçom, quero esse, ou quero aquele, ou quero outro, né? Então, super importante isso e precisa, né? Tem que ficar muito claro isso e as pessoas precisam entender. E aí eu vou marcar aqui para vocês aqui, ó, estão vendo aqui que tem
um tagzinho escrito novo ali? Esse tagzinho escrito novo serve para quê? Conseguem visualizar aqui, ó, pessoal? Vou fazer uma setinha aqui, ó. Esse tagzinho que está escrito novo serve para os meus clientes identificarem quais são os pratos que são novos no cardápio. Porque como eu atualizo o meu cardápio aqui, a cada ano tem uma versão nova do cardápio, onde eu vou experimentando novos pratos, testando, tirando alguns e colocando outros, eu sinalizo para os clientes quais são as novidades do meu cardápio. Ou seja, o meu garçom tem a obrigação de falar isso. Mas caso ele esqueça, está escrito ali também, né? E aqui, além disso, todos os pratos têm uma breve descrição sobre o processo, como nesse item aqui e todos os outros. Além do preço, é claro, né? Então eu vou pegar aqui para conseguir ler para vocês. Por exemplo, nesse prato que eu marquei ali, está escrito assim, ceviche de peixe branco. Peixe branco, camarão cozido, tomate, cebola roxa, sumo de limão e temperinho verde. Uma descrição breve, né? Porque o ceviche até todo mundo tem contato, mas, por exemplo, shimeji, que é cogumelo, às vezes não sabe o que é shimeji, né? Shaquebol, o que é shaquebol? É bolinha de salmão. Então, tem que ter uma explicação. E aqui no restaurante funciona assim. Eu coloco sempre, absolutamente sempre, a explicação. E assim, pessoal, o cardápio segue, né? Então, vou mostrar mais aqui para vocês. Aí a gente passa para os uramaki. Estão vendo todo o cuidado que tem? Uramaki e rossomaki. Já tem a porção do tamanho que ela é. E são fotos reais dos meus pratos. Apesar de serem fotos profissionais, são fotos dos pratos exatamente da maneira como eles vão para os clientes. Porque isso não frustra. Quem nunca foi naquela grande franquia de sanduíches lá, de lanches, que servem hambúrgueres que na foto o big tal deles lá é desse tamanho assim, que nem cabe na foto quase, e quando pega na caixinha é um negocinho assim, todo bagunçado. Não frustra? Frustra muito. Então, assim, eu sou muito franco e procuro transmitir essa franqueza com as minhas fotos também. Todas as fotos que estão aqui são fotos reais dos pratos no tamanho da porção. Então, nesse caso, são 8 unidades, tem 8 unidades ali. Né? Então, mostra o recheio, mostra como é que é. A pessoa sente vontade de comer. Né? Ela pode não saber o que é um Uramaki Filadélfia, mas se ela olhar aqui, ó, no meu cardápio, ela vai ver que o Uramaki Filadélfia é o sushi mais pedido do meu restaurante. Como assim mais pedido? Está escrito aqui, ó. Cada página tem indicando qual que é o mais pedido da sua categoria. Dos Uramaki, o Uramaki Filadélfia é o mais pedido. Dos Rossomaki, aqui, ó, o Dudo é o mais pedido. Isso é só por estar ali? Não, isso direciona a venda. A gente já sabe que esses pratos são consagrados aqui no restaurante. São pratos que dificilmente as pessoas não gostam. Então, marcando isso, uma pessoa que está visitando o restaurante pela primeira vez já tem uma noção do que é mais vendido e já consegue fazer o próprio pedido mesmo sem estar aqui no restaurante. Entenderam a diferença? Então, apesar dos nomes serem difíceis, tudo tem foto e exatamente por isso. E aí, respondendo a pergunta, mas todos os pratos precisam ter fotos? Todos os cardápios precisam ter fotos? Não necessariamente. É óbvio que uma pizza, por exemplo, já é de conhecimento da população. Todo mundo sabe o que é uma pizza. E o que muda lá em cima são as coberturas, correto? Mas nem todas as pizzas são iguais. Tem algumas pizzas que você, que é dono de pizzaria, vai ter uma margem de lucro maior. Ou tem algumas pizzas que na tua casa, né, no teu restaurante, só você faz. Não tem nenhum outro concorrente que faz. Nesses produtos, pessoal, cabe muita foto. Porque eu já testei aqui no restaurante, todos os produtos que têm foto vendem mais. Absolutamente todos os produtos que têm foto. E no meu caso, que todos têm foto, os que têm destaques acabam vendendo mais. Vou passar aqui, ó, essa página dos Uramaki, que são os premium, que são os mais complexos de fazer. E aqui, ó, tem uma página que ilustra o que eu falei. Nesse da esquerda, que tem uma foto maior, tem o prato que a gente mais vende na casa, que é o nosso Hot Maimuk. É um hot que tem cream cheese e um camarão empanado em cima e vai um molho teriyaki da casa. Quando eu coloco essa foto grandona, o olhar do cliente vai direto para ele na página. E mais uma vez o meu cardápio está vendendo sozinho. Ele está vendendo o meu produto que tem a melhor aceitação e uma margem legal. Então nessa página eu já coloco ele bem grandão aqui no canto,
para ele já vender mais também, para já direcionar o olhar das pessoas para isso. Tá, Judith, mas daí eu tenho um buffet, e como é que faz isso? Não precisa investir milhões, gente. Você pode aprender a tirar umas fotos legais com o teu celular, tirar a foto das estrelas do teu buffet do dia e divulgar via WhatsApp, colocar via rede social, via stories, que funcionam muito bem, e gerar o desejo das pessoas, próximo da hora delas decidirem ir para o almoço. E não adianta fazer mimimi e me dizer que, poxa, demora muito, eu não tenho tempo para isso, porque, gente, sacar o celular do bolso e fazer um stories é 15 segundos. Não leva mais que 1 minuto. O que você está perdendo tempo? Qual que é a dificuldade de fazer um vídeo, de falar, de mostrar? Entendeu? Então, assim, não precisa necessariamente ser uma foto profissional desse nível. Você pode fazer de outras maneiras, você pode tirar fotos dos seus pratos mais vendidos. Se você tem um delivery, um trailer lá, por exemplo, faz delivery, não tem dinheiro para investir em fotos profissionais, faça um cardápio mais simples com as listas e os preços dos produtos, serve para quem faz marmita também. Escreve lá no WhatsApp, cria um grupinho do WhatsApp lá para as pessoas que têm interesse em saber da tua marmita, ou entra nos stories lá e escreve um texto. Hoje, batata frita, salada, bife, arroz, feijão, farofa e tal, valor R$15. Seguem fotos das marmitas. E mostra para a pessoa como é que a marmita vem montada, qual que é o tamanho da marmita, o que tem de estrela na marmita. No delivery é a mesma coisa. Ah, eu trabalho vendendo cachorro-quente. Poste fotos dos cachorro-quentes. Mande o cardápio para o cliente só com texto e mande foto. Esse é o que mais vende, esse é o que eu mais gosto, esse é o mais elogiado. Poxa, você está direcionando ele para comprar o que você quer. E muitas vezes você pode direcionar para os produtos que você tem mais margem, para os produtos que vão te diferenciar da tua concorrência. Conseguiram entender? Isso é muito legal e funciona super bem. Aqui, ó, Joe, mesma coisa. Tem um contexto por trás da foto. Mostra o hashi, mostra o prato, mostra uma sugestão de bebida. Notem que eu não estou vendendo a bebida. Só está escrito ali. Tem uma foto ali de uma xícara de chá. Se a pessoa perguntar o que é que tem ali, o meu garçom vai falar, isso é uma xícara de chá, que é uma sugestão para acompanhar. E da mesma forma, outras questões também, como shoyu, sake, enfim, tem um contexto por trás disso, né? Olha, esse produto também é um produto que vende muito, está em destaque também, é o sashimi que a gente gostaria que mais vendesse na casa. É por isso que ele está tão em evidência, tão em destaque. Conseguiram entender? Vou fazer um tour aqui sobre o cardápio, né? Então tem sashimi, tem com molho de pimenta, tem os nossos temakis aqui, também da mesma forma. Então, tem alguns itens aqui que o preparo é mais devagar, que eu sei que os clientes reclamam quando pedem, que estão acostumados a receber tudo em 15 minutos, e às vezes tem um prato que leva meia hora, então a gente escreve ali, preparo lento, né? Tem algumas informações que sempre perguntam, por exemplo, aqui no temaki, nessa caixinha cor-de-rosa que tem do lado do temaki, está escrito ali, que sem arroz tem um acréscimo, porque as pessoas querem, tem alguém que está de dieta e tal, não quer comer arroz, pede o temaki sem arroz. Então a gente já sugere, pô, se você não come o temaki por causa do arroz, tem sem arroz, mas custa mais. Porque aí a pessoa está informada. Se você não escreve ali que o arroz sem arroz custa mais e a pessoa pede, você fica sem jeito para cobrar, ou ela pode reclamar, né? Então, assim, se você vende pastel, vende lanche, é importante dizer, se colocar catupiry, custa mais, se colocar bacon, custa mais, né? Então, tem que ter essa informação, a pessoa precisa entender. Quando você informa, a pessoa não se sente lesada. Ela se sente lesada se você cobra algo que você não falou para ela. Então, tem que tomar todos esses cuidados, né? E aqui, ó, mais temakis, temos os nossos combinados, a gente explica quais são os combinados, é foto do combinado inteiro, para a pessoa saber o tamanho do combinado, né, para ter aquela impressão, nossa, quanta coisa gostosa, eu gosto de tudo isso que está aqui, eu quero provar. É assim que a gente vende aqui, que eu vendo aqui. E aí quando entra nos pratos quentes, também é a mesma coisa. O que eu quero que venda mais está maior, o que eu quero que seja complemento, que acompanhamento fica menor, e assim a gente vai fazendo um passeio por todas as opções que existem no cardápio. Bacana? Gostaram? Olha, chega nas sobremesas a mesma coisa, algumas em destaque, outras maiores, outras menores. E é isso, pessoal. Aqui atrás todas as redes sociais, enfim. E aí você agora deve estar se perguntando, poxa, Junit, mas
ter um cardápio desse custa muito dinheiro. Ter um cardápio desse é complicado, toma tempo, requer investimento, sim, como qualquer coisa. Abrir um restaurante demanda investimento, né? Tem várias outras coisas aí que podem atrapalhar. Mas vejam que, e o que eu quero falar agora, a reflexão de agora em diante, é para contar para vocês que fazer isso daqui, ó, não serve só para atender o cliente aqui dentro do restaurante. Mas como assim, Júnior? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que você tendo essas imagens, você tendo esse material, você pode fazer muito mais coisa. Por exemplo, você pode usar essas imagens para colocar nas suas redes sociais. Você pode alimentar teu Instagram. Você pode usar essas imagens para fazer... Você pode usar essas imagens para fazer outras promoções, outras coisas, enfim, funciona muito bem. Né? Eu estou vendo aqui, a Lucy escreveu que serve refeições caseiras no restaurante dela e que é muito humilde. Mas não é porque é humilde, porque é comida simples, que não dá para tirar uma foto, que as pessoas não querem saber como é que é. Está muito em alta a comida reconfortante. A gente já está numa fase que o gourmet já não é só gourmet. Tem pessoas querendo experiências caseiras, querem comer comida de vó, querem comer a comida que a mãe fazia, do jeito que fazia, tradicional. Então, assim, tire foto e mostre. Não é feio você dizer, olha, eu faço uma comida caseira, menos sofisticada, eu entrego ela assim. Se a pessoa se identificar com aquilo ali, ela vai comprar. O que não pode, ela não entender o que você vende. Você tem que explicar. Conseguir explicar, Lucy? Então, é por aí, tá bom? E assim, ó, para vocês verem como exemplo, eu sigo com tudo. Ó. Esse é o cardápio de drinks do restaurante. Todos têm foto exatamente da maneira como eles vão para a mesa do cliente. Certo? É ótimo. Isso é muito legal. Funciona. Aumentou as vendas dos meus drinks. Isso é comprovado. A gente tinha um cardápio que era só uma lista lá, nome, drink, descrição e valor. Nome, drink, descrição e valor. Aí resolvemos colocar as fotos para ver o que ia acontecer. Resultado, 30% de aumento de venda de drinks. Ou seja, pagou o cardápio, sobrou dinheiro e agora eu estou ganhando muito mais, porque as pessoas já estão conhecendo os drinks e já aprenderam o que a gente serve e compram ainda mais. Entenderam? E daí tem outro ponto. Depois que você já cria uma certa reputação, que você é conhecido, você consegue coisas tipo essa daqui, ó, que eu vou mostrar aqui. Ó. Essa é uma carta de drinks da Azuma Kirin. Não fui eu que fiz isso daqui. A Azuma Kirin mandou para mim, porque eles sabem que eu vendo o saquê deles aqui e que eu valorizo a experiência. Então você começa a ganhar esse tipo de material, ganhar patrocínio. Né? A Azuma Kirin me deu dinheiro, por exemplo, para investir nesse cardápio aqui também. E outros fornecedores também. Então, assim, vejam, eu não coloquei marca deles aqui dentro. Não tem, mas eles me ajudaram. No cardápio de bebidas, a Eisenbahn ajudou com uma parcela e a Azuma Kirin com outra, porque eu coloquei eles aqui, ó. Azuma Kirin, Eisenbahn. Estão vendo ali? Eles querem aparecer também. É ótimo para eles aparecerem. Só que eles só vão investir no teu restaurante se você tiver reputação para isso. Se o teu nome representar algo para eles. Então vale muito a pena. As portas vão se abrindo. Você consegue alcançar novos patamares. Entenderam? E aí, pessoal, mais um exemplo. Ó. Cardápio temático. Ah, Judy, mas e daí? Como é que você faz? Aqui em Caçador é muito frio. No sul faz um frio danado. E eu sempre tenho dificuldade quando entra o frio, porque as pessoas lembram primeiro da comida fria, né? E daí como é que você resolve isso, Junte? Eu faço um encarte, ó. É uma folha só, mostrando os pratos do cardápio de inverno. Esse tema desse ano é chinês, tem fotos para tudo também. Estão vendo? Imprimo 20, 25 desse aqui só para ter no salão e poder explicar para as pessoas que a gente tem pratos quentes e usar essas fotos aqui para divulgação. Convido vocês a entrarem no Instagram do meu restaurante, Maemuki Sushi. Procurem lá, vocês vão ver o que eu faço com as fotos em redes sociais, como é que a minha equipe aqui age com isso e como é que a gente trabalha, tá? Outra ação legal para compartilhar, o que você faz com o cardápio? Olha que legal. Convite VIP. O que a gente descobriu analisando os nossos indicadores? Que existem várias pessoas que são clientes do restaurante, mas que só comem em casa, que nunca vieram aqui no nosso restaurante. E que 80% dessas pessoas consumiam sempre a mesma coisa. Por quê? Porque elas não tinham o cardápio da forma como ele é aqui no salão.
E a gente precisava fazer com que essas pessoas consumissem mais, subisse o ticket médio, sugerisse novos pratos, porque senão provavelmente elas vão enjoar de sempre comer a mesma coisa e vão passar a comer num concorrente. Como é que resolvemos isso? Como é que foi a saída? Fizemos um ranqueamento dos clientes que mais compram, a gente tem isso pelo sistema, né? E aí a gente fez um tag, ó, estão vendo? Ó? É uma fichinha solta, ó. Tá escrito ali, ó, convite VIP, tá vendo? E aqui a gente coloca o nome do cliente e pergunta, olá, tudo bem? E coloca o nome da pessoa. Vou ler para vocês o que está escrito aqui. Está escrito assim, ó. Seu pedido de delivery hoje veio com um acompanhamento especial, o nosso cardápio. Olhe a presença. O cara recebeu em casa, em vez de receber um folhetinho daqueles que vai por delivery geralmente, que é uma folha A4 dobrada em 3 pedaços, olha o material que o cara recebeu na casa dele. Ele vai ou não vai se sentir importante? Conseguiram entender? Ele vai ou não vai se sentir um cara importante para o restaurante? Ele não vai achar que o pedido dele realmente faz diferença no restaurante? É isso que a gente queria que ele sentisse. E daí está escrito assim, ó, adoramos quando recebemos os seus pedidos. Sabemos que você tem algumas opções preferidas e é por isso que queremos convidá-la a descobrir novos sabores e apaixonar-se ainda mais pela cozinha oriental. O nosso cardápio é recheado de opções, desde as mais tradicionais da culinária japonesa até criações exclusivas aqui do Mayumuki. Tudo preparado de uma única forma, com muito amor. Obrigado por nos escolher para deixar o seu jantar ainda mais saboroso e especial. Bom apetite! E aí a gente convida ele para continuar pedindo aqui embaixo, mostra redes sociais e mostra tudo. Resultado dessa ação, pessoal. Todos, absolutamente todas as pessoas que receberam esse material na casa mudaram os pedidos que sempre faziam. Começaram a experimentar novos pratos mais caros, novos pratos mais sofisticados, novos pratos diferentes e valorizaram muito mais o restaurante. São pessoas que eu tenho certeza que vão defender o meu restaurante, o nosso restaurante aqui, quando forem falar a respeito disso. Consegui explicar? Entenderam? E é assim que funciona aqui, pessoal. Então, no Mayumuki, eu trabalho assim, minha equipe tem consciência disso e a gente usa o cardápio a favor. Né? Não é desculpa se você é buffet, se você tem cachorro-quente, se você vende marmita, se a tua comida é caseira. Faça dentro do que você tem a capacidade de fazer. Estou dizendo aqui que você tem que fazer um financiamento para fazer fotos profissionais. Se você conseguir fazer, se couber no teu fluxo de caixa, faça. Isso vai gerar resultado para você. Porque não adianta você chorar que não está vendendo se você não mostra o que você faz para as pessoas, se você não deixa claro para as pessoas. Esse é o recado. Se você tem um buffet, faça stories, faça foto, poste você mesmo. Tem um monte de aplicativo, um monte de tutorial no YouTube, no Google, ensinando como é que faz uma foto mais legal do celular. Feito é melhor que perfeito. É melhor que você faça uma foto amadora, bonitinha e poste lá e diga para as pessoas que você existe, do que você não fazer nada. Como é que eles vão lembrar de você se você não faz nada? Tem um dado que eu não lembro especificamente agora, que foi uma pesquisa de uma revista aqui do Brasil, que dizia que 92%, se eu não me engano, das pessoas voltariam a comprar de você se você lembrar a elas que você existe. Então, assim, às vezes a pessoa gosta do teu restaurante, tem vontade, mas esquece de você. E uma foto nos stories lá vai fazer a diferença. Só que também, pessoal, não adianta fazer um post lá um dia só e nunca mais fazer. Tem que ter regra. E também não adianta fazer vários num dia só, muito, porque daí também enche o saco. Mas é importante ter constância, né? Fazer todo dia uma foto, todo dia aparecer lá falando, hoje eu me fiz esse, não decidiu ainda, vem para cá, vamos comer e tal. Isso lembra as pessoas que você existe, está todo mundo na internet, o custo é baixinho, você mesmo pode fazer, não depende de uma agência grande, não depende de nada, e aí você vai alavancar as suas vendas para depois poder fazer um material profissional que nem o meu. Então, assim, sem desculpas, porque quando você começa a arrumar desculpa, arrumar uma muleta para não fazer o que é necessário, isso vai te prejudicar e você não vai crescer. Beleza? O que eu tinha para falar hoje sobre o cardápio é isso. Agora eu vou passar a responder todas as perguntas. Então, quem tiver alguma pergunta, pode colocar aqui. Eu vou começar respondendo pelas primeiras que deixaram ali. E agora é hora da gente interagir e responder as dúvidas que tiverem aí. Sintam-se à vontade, vai ser um prazer responder vocês, ok? Estão comigo ainda? Estou vendo que tem uma galera aí que ainda está aqui, que são os fortes, né? Que ficaram até aqui agora. Então vamos lá.
Ó, o Caio escreveu ali, essa é a minha primeira aula ao vivo, onde fiz uma maratona faixa preta. Vi todas as suas aulas no YouTube, gostei muito. Obrigado, Caio, obrigado mesmo. É um prazer saber que você assistiu todas as minhas aulas. E a vantagem de você estar aqui online na aula ao vivo é poder fazer pergunta, né? Porque lá no YouTube eu não vou responder na hora, e aqui eu posso responder na hora. Então, muito obrigado e ajude aí a divulgar para os outros, né, que tem essas aulas e para as pessoas que você conhece aí também. A Marta escreveu ali que estava com o cardápio bem assim, cheio de falhas e cheio de etiquetas, escondendo que não tinha. Então, Marta, espero que esse conteúdo tenha te ajudado aí a melhorar e a entender como fazer para resolver, né, esse probleminha que você tem aí. A Rose perguntou se o cardápio tem que ter foto, eu já respondi. O Caio falou sobre que o problema é ficar imprimindo toda vez, que é muito caro, mas existem outras soluções, né, Caio? Não precisa necessariamente fazer sempre assim, você pode planejar bem, um cardápio bem planejado dura mais, né? Então, usando um pouco de planejamento, tendo noção das fichas técnicas, dos custos, isso pode viabilizar você conseguir fazer mais vezes, né? Fazer cardápio virtual, trabalhar com... Tem sistemas aí que fazem por tablets, né? A Boomer, por exemplo, você coloca um tablet na mesa, o cliente mesmo faz o pedido e procura o pedido ali, você pode alterar o cardápio. Eu estou estudando uma maneira de colocar isso aqui no restaurante também, implementar. Então, tem outras saídas também. Fazer um cardápio mais simples, já vi, tem algumas pessoas que fazem agora uma prancheta simples e imprimem em folha de sulfite mesmo um cardápio bonitinho, daí imprime 2, 3, essa também é uma saída. Existem várias soluções que não podem ficar de mimimi, né? Poxa, aí tá rolando um bate-papo aqui, falando... Aí a Lucy falou ali que serve refeição caseira, que no restaurante dela é muito humilde. Eu já respondi, né, Lucy? Não é desculpa, você pode vender comida simples, comida caseira, comida humilde, comida sofisticada, mas tudo você tem que mostrar. Você só vai vender se você mostrar para o seu cliente, senão ele não vai conseguir, né? Olá, Matilde escreveu assim: o que eu faço quando é self-service à vontade? E o Caio escreveu assim: acho que o que conta é a experiência. Então, assim, Caio, realmente, o que conta hoje é a experiência. Você mostrar o teu hambúrguer, ou tua pizza, ou teu sushi, dizer que você é muito bom nisso, é uma obrigação. Você tem que ter comida boa. Se você não tiver comida boa, não é mais diferencial. Porque antes dizia assim, eu compro ingredientes de qualidade, eu faço hambúrguer gourmet. Mas as pessoas não entendiam o que era hambúrguer gourmet, né? Agora, com a internet, com a globalização, a informação está circulando e todo mundo sabe quais são os pré-requisitos de um hambúrguer gourmet de qualidade. Então a pessoa já sabe e já te cobra por isso. Se você não for bom, se você não tiver comida boa, automaticamente você não vai vender. Então a experiência conta muito. O que é a experiência? É a embalagem, é o jeito que você atende, é o teu cardápio, é a forma como chega o produto na casa do cliente, todos esses cuidados. Essa etiquetinha que a gente colocou no nosso cardápio aqui, tudo isso conta como experiência. Está muito certo a tua afirmação, que conta a experiência. E aí vamos para a pergunta da Matilde. Como que faz quando é self-service à vontade? Divulga, Matilde. Se você depender que as pessoas cheguem aí para entender o que você está servindo no dia, você está dependendo só da sorte. Então, assim, você precisa divulgar o que você vai fazer naquele dia. Como? Foto celular, story, videozinho, um texto lá explicando. Mas tem que fazer, né? Tem que mostrar para as pessoas. A pessoa vai estar saindo lá do trabalho e não decidiu onde é que vai. Se você colocar uma foto dizendo o que você tem, mostrando a fumacinha lá no vídeo do Story, dizendo que fez com muito carinho, explicando para ele o que é que está servindo lá, e o cara ficar com vontade, ele vai indo no teu restaurante, não vai indo do vizinho. Se você não aparecer, não falar nada, ele vai indo primeiro que aparecer para ele. Você precisa lembrar ele que você está viva e que você está fazendo comida. Então, é essa a dica que eu tenho para te dar. A Lucia escreveu: lindo, adorei, vou fazer para o meu restaurante. Isso aí, obrigado, fico feliz, que bom que gostaram. Ó, o Sérgio Tavares Pereira escreveu assim: como atingir o público do delivery? Hoje o que funciona serve a internet, tá? Instagram, stories, site próprio, não funciona tanto, mas já você pode direcionar isso para as pessoas também.
colocando foto nos aplicativos, se você trabalha por iFood, outros aplicativos, alguns permitem foto, então vale a pena colocar foto também. Mas é muita mídia, é publicar, é construir seguidores, é mostrar o que você faz, porque as pessoas entendam a experiência que vão ter consumindo o teu produto. Então é assim que você atinge o público do delivery. Você tem que entender que a tua embalagem, a tua apresentação, um recadinho escrito à mão, um brindezinho que você manda para ele, isso, a tua imagem, a tua embalagem, é a imagem do teu restaurante lá dentro da casa do cliente. Então, tem que ter todo esse cuidado, essa preocupação com ele dessa forma. É assim que atinge, que mostra valor no público do delivery, tá bom? Ó, o Caio falou ali, na próxima turma do gestor faixa preta eu estou dentro. É isso aí, Caio. Se perdeu a inscrição da primeira turma, que começou as aulas hoje, daqui a pouco, logo assim que concluir essa turma, a gente vai abrir a segunda. Então fica ligado, vai acompanhando as aulas gratuitas para já ir entendendo como é que funciona a cabeça no faixa preta e se inscrever no próximo curso, tá bom? A Luz escreveu assim, as minhas refeições são realmente caseiras. Poderia ser umas fotos ilustrativas? Não. Foto ilustrativa é um tiro no pé. Usar foto de internet não passa credibilidade. Porque o que a pessoa que olha uma foto de internet pensa? Que vai receber gato por lebre. Que vai olhar um prato bonito e vai receber outro. E é importante que você faça as fotos da tua comida e frise que são fotos da tua comida. Para não enganar o cliente. Porque se você enganar o cliente e ele se sentir enganado uma vez, ele nunca mais vai voltar. Então esse lance de foto ilustrativa está fora. É tua obrigação fazer uma comida bonita, uma comida bem apresentada, por mais simples que seja, e mostrar as fotos do que você realmente está vendendo. É isso que vai fidelizar os clientes para você. O Caio sugeriu ali, faz uma foto do prato montado que funciona bem. Se você acha que o teu buffet não está bonito, né, para mostrar lá, monta um prato, passa no buffet, dá uma colherada de cada lá, coloca tudo e tira uma foto. E fala, olha, se eu fosse você, eu vinha aqui e almoçava esse pratão aqui, que tem tudo que tem no meu buffet aqui hoje. Ou tem tudo que tem na minha marmita, entendeu? Não precisa mostrar a marmita, acha feio o isopor lá, não acha legal colocar, usa marmitex isopor, monta num prato, todo mundo tem um prato. Coloca no prato, monta, coloca na mesa lá um garfo, uma faca, um copo de suco e tal, tira uma foto e fala, ó, minha comida na tua casa vai ficar assim. É assim que você vai comer, é isso que você vai comer. É isso que aproxima as pessoas, que gera desejo, tá bom? Eu fiz uns folders para ajudar na divulgação do meu restaurante. Espero exposto em site da cidade. Ajuda, mas o dia a dia ajuda mais ainda. Mostrar o que está rolando na hora, tá bom? Rosilene, como eu faço o cálculo do Marmitex? Ensinei a fazer ficha técnica e custo no meu canal do YouTube. Entra lá, procura lá uma aula sobre ficha técnica, formação de preço de venda. São 3 aulas seguidas que explicam como formar o preço. Entra lá, se tiver dúvidas pode perguntar no canal, vou responder. Tem minhas mídias sociais também, tá bom? Sérgio Tavares Pereira, você pode mostrar uma embalagem tua de delivery? Sérgio, meu restaurante está fechado hoje e essas embalagens estão dentro da cozinha lá e está tudo fechado. Vai demorar um pouquinho para eu conseguir trazer elas aqui, mas entra lá no meu Instagram, digita lá, manda um direct lá para mim, fala, ô Junit, eu sou o Sérgio da aula lá, quero ver as tuas embalagens de delivery. Aí amanhã, quando a operação estiver funcionando, eu te mando fotos do meu delivery sim, com o maior prazer, tá bom? Vou colar os links aqui das minhas redes sociais também, para vocês seguirem, que eu vou ficar bem feliz e por ali a gente pode conversar mais um pouco ainda, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Senão vamos encerrar. Já estamos indo para 1 hora de aula, tempo suficiente, foi bacana. Última chance. Ninguém mais? Então, meu muito obrigado mais uma vez por todos que participaram, para todos os fortes que ficaram comigo até o final da aula. Eu tenho muito orgulho de fazer isso. Para mim é um prazer receber vocês aqui, como se eu estivesse recebendo vocês na minha casa. E eu tenho certeza que se eu conseguir fazer a diferença aí para um de vocês que assistiu essa aula até o final, para um de vocês que vai usar o que eu falei aqui no restaurante de vocês, vai colher algum bom resultado, para mim isso já valeu a pena. Eu me motivo demais com essa interação de vocês, é por isso que eu gosto tanto da aula online, da aula ao vivo,
e podem contar comigo aí para o que vocês precisarem, que eu vou responder sempre e vou participar. E muito obrigado também para o pessoal que se inscreveu aí na turma dos faixa preta aí, que também fazem muita diferença. Tenho certeza que isso é só o começo de um grupo muito grande aí, que a gente vai se transformar com muitos faixa preta e a gente vai conseguir discutir conteúdos muito mais complexos no futuro próximo, beleza? Uma boa semana a todos, que vocês tenham bons resultados, que vocês se motivem e acordem muito animados, porque só depende de vocês a diferença entre ir bem e não ir no negócio de vocês. Vocês precisam muito entender isso e é por isso que eu estou aqui, para incentivar vocês. Um abraço, gente. Uma boa semana. Não deixem de interagir comigo lá pelas redes sociais. Tchau, tchau. Até mais.